Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de cada um. É sobre Helena, uma jovem empregada que guardava um segredo no peito há 3 longos anos. Um amor silencioso por seu patrão, o milionário Gabriel Montenegro. Mas o que ela não imaginava é que a vida ia dar uma reviravolta quando ele anuncia seu noivado com outra mulher. Vocês vão descobrir como um coração puro pode transformar não apenas uma vida, mas toda uma família. E tem muito mais pela frente. Momentos que vão fazer vocês segurarem a respiração, decisões que mudam tudo, e um final que prova que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Antes de começar nossa história, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Vocês são a razão de eu estar aqui. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que tenho preparado especialmente para vocês. Agora me conta uma coisa. De onde vocês estão me ouvindo neste momento? Estão em casa relaxando, no trabalho dando uma pausa, ou talvez no trânsito voltando para casa? Deixem nos comentários. Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem o coração, porque Helena e Gabriel vão nos ensinar muito sobre o verdadeiro significado do amor. Helena Santos acordava todos os dias às 5 da manhã, não porque fosse obrigada, mas porque gostava de começar cedo na mansão Montenegro. Aos 24 anos, ela já estava há 3 anos cuidando daquela casa imensa. E cada canto, cada móvel, cada detalhe tinha se tornado parte da sua vida. Ela conhecia os ruídos da velha madeira do piso, sabia exatamente onde o sol da manhã batia primeiro nas janelas da sala e, principalmente, conhecia cada hábito de Gabriel Montenegro, o homem que mexia com seu coração desde o primeiro dia que pisou ali. Helena era órfã desde os 16 anos, quando perdeu a mãe, a única família que tinha. A vida não foi fácil depois disso. Passou alguns meses morando com uma tia distante que mal a suportava, trabalhando em empregos temporários para se sustentar, dormindo em quartos apertados de pensões baratas, sempre com medo do que o amanhã poderia trazer. Quando soube da vaga de empregada na mansão Montenegro, através de Maria, uma amiga que conhecia Dona Margarete, Helena viu ali uma oportunidade de finalmente ter estabilidade na vida. No início, a senhora Montenegro foi um pouco rígida, como era seu jeito com todos os funcionários, mas com o tempo percebeu que Helena era diferente das outras empregadas que já tinham passado por ali. A jovem não trabalhava apenas por trabalhar, ela colocava amor em cada tarefa, desde arrumar as flores do jardim até preparar o café da manhã de Gabriel. Helena tinha cabelos castanhos que sempre prendia num coque simples, olhos verdes que brilhavam quando sorria, e uma delicadeza natural nos gestos que chamava a atenção de qualquer um que parasse para observar. Ela usava sempre o mesmo tipo de roupa, vestido simples em tons claros, e um avental que Dona Margarete tinha mandado fazer especialmente para ela. O tecido era de boa qualidade, com pequenos detalhes bordados que faziam Helena se sentir especial, mesmo sabendo que era apenas um uniforme de trabalho. Gabriel nunca reparou nesses detalhes, claro. Para ele, Helena era apenas a empregada eficiente que mantinha a casa funcionando perfeitamente. Ele chegava do trabalho sempre por volta das 7 da noite, cumprimentava todos educadamente, com um aceno de cabeça e um boa noite educado, jantava sozinho na sala de jantar enorme, lendo relatórios ou falando ao telefone sobre negócios, e subia para seu quarto por volta das 10 horas. Nos fins de semana recebia amigos para reuniões de negócios ou jantares formais, e Helena sempre se encarregava de que tudo estivesse perfeito. Ela arrumava a mesa com a louça mais fina, preparava os aperitivos exatamente como Dona Margarete tinha ensinado, e circulava discretamente pelo ambiente, oferecendo bebidas e cuidando para que nada faltasse. Nesses momentos, Helena podia observar Gabriel mais de perto, ver como ele se comportava com os amigos, como sorria quando estava relaxado, como gesticulava quando estava explicando algum projeto importante da empresa. Era nesses momentos que ela mais se dava conta da distância que existia entre eles, não apenas social, mas de mundos completamente diferentes.
Gabriel falava sobre viagens internacionais, negócios milionários, projetos que envolviam centenas de pessoas, enquanto Helena se contentava em fazer com que ele tivesse um ambiente perfeito para receber seus convidados. O que Gabriel não sabia é que Helena observava cada movimento dele com uma atenção que ia muito além do dever profissional. Ela sabia que ele gostava do café um pouco mais forte nas segundas-feiras porque voltava cansado das viagens de negócios. Sabia que ele sempre lia os jornais numa ordem específica: primeiro economia, depois política e, por último, esportes. Sabia que quando estava preocupado, ele ficava mexendo na caneta enquanto lia os relatórios, e que quando estava satisfeito com algum resultado da empresa, ele assobiava baixinho uma música que ela nunca conseguiu identificar. Helena guardava esses pequenos detalhes como tesouros secretos, e cada sorriso educado que ele dirigia a ela quando se cruzavam pelos corredores era suficiente para iluminar seu dia inteiro. Ela nunca disse nada para ninguém sobre seus sentimentos, nem mesmo para Carmen, a cozinheira que era sua única amiga na casa e que às vezes insinuava que Helena tinha um carinho especial pelo patrão. Você fica diferente quando ele está por perto, Carmen costumava dizer com um sorriso maroto. Seus olhos brilham de um jeito especial. Helena sempre negava, dizendo que era apenas o respeito natural que sentia pelos patrões, mas por dentro, seu coração disparava só de pensar que alguém podia perceber seus sentimentos. A verdade é que Helena vivia numa montanha-russa emocional constante. Nos dias em que Gabriel estava mais comunicativo, quando agradecia pelo café com um sorriso genuíno, ou fazia algum comentário sobre como a casa estava sempre impecável, Helena se sentia nas nuvens. Nos dias em que ele estava mais distante ou preocupado com os negócios, mal reparando na presença dela, Helena se questionava se estava sonhando demais, se era tola em alimentar sentimentos por alguém que nem sabia que ela existia como mulher. Todas as manhãs, Helena preparava a mesa do café com o mesmo cuidado de quem arruma um altar. Colocava as xícaras de porcelana que tinham sido da avó de Gabriel, dispunha as frutas frescas que ela mesma escolhia na feira, sempre pensando nas preferências dele, e sempre deixava uma flor pequena ao lado do prato dele. Era um gesto simples, que qualquer um poderia achar que fazia parte do protocolo da casa, mas na verdade era a única forma que Helena encontrou de demonstrar, mesmo que discretamente, o carinho que sentia. Ela escolhia as flores do jardim da própria mansão, sempre as mais bonitas, sempre com cuidado para não estragar o arranjo geral que Dona Margarete tanto prezava. Gabriel descia pontualmente às 7 horas, sempre impecável no terno, cabelos bem penteados, e o perfume que Helena já conseguia identificar de longe. Era um perfume masculino, Woody, que combinava perfeitamente com a personalidade séria dele. Bom dia, Helena. Ele dizia sempre com a mesma educação respeitosa. Obrigado pelo café. Helena respondia com um bom dia, Sr. Gabriel, e um sorriso que tentava esconder toda a emoção que sentia por estar ali, tão perto dele, mesmo que por apenas alguns minutos. Os pais de Gabriel, Dona Margarete e seu Eduardo, moravam numa ala separada da mansão, mas sempre tomavam o café da manhã juntos, na sala de jantar principal. Helena gostava muito dos dois, especialmente de seu Eduardo, que sempre tinha uma palavra gentil e perguntava como ela estava. Como você está hoje, Helena? Ele perguntava genuinamente interessado. Espero que não esteja se cansando demais com tanto trabalho. Dona Margarete, apesar de mais reservada, também demonstrava apreço pelo trabalho de Helena, e às vezes a chamava para conversar sobre os arranjos da casa, ou para pedir sua opinião sobre mudanças na decoração. O que você acha se trocarmos essas cortinas por umas mais claras? Ela perguntava, valorizando a opinião de Helena de uma forma que a fazia se sentir respeitada e importante. Era nesses momentos que Helena se sentia realmente parte daquela família, mesmo sabendo que seu lugar ali era como funcionária. Durante esses 3 anos, outros empregados passaram pela casa, mas Helena se tornou uma peça fundamental no funcionamento de tudo. Ela conhecia os fornecedores, sabia como Dona Margarete gostava que as roupas fossem lavadas, lembrava dos aniversários de todos e, principalmente, conseguia antecipar as necessidades de Gabriel de uma forma que impressionava até mesmo os pais dele. A rotina de Helena era sempre a mesma,
E ela gostava dessa previsibilidade que tanto contrastava com a incerteza que tinha vivido antes de chegar ali. Depois de servir o café da manhã e arrumar a cozinha, ela cuidava da limpeza dos quartos, sempre deixando o de Gabriel por último. Era o momento do dia que ela mais gostava e mais temia ao mesmo tempo. Gostava porque podia estar no espaço pessoal dele, sentir seu cheiro no ambiente, ver os livros que ele estava lendo, as roupas que tinha escolhido para o dia seguinte. O quarto de Gabriel era amplo, com móveis de madeira escura, uma cama king size sempre perfeitamente arrumada e uma escrivaninha onde ele às vezes trabalhava até tarde. Temia porque sempre tinha medo de que alguém percebesse como ela demorava mais tempo ali do que seria necessário, como tocava as coisas dele com um cuidado especial, como às vezes parava para olhar as fotos que ele tinha na mesa de cabeceira. Eram fotos da família, das viagens de negócios, dos amigos da faculdade. Helena sempre se perguntava se um dia teria uma foto ao lado dele, se um dia Gabriel olharia para ela como algo mais do que a empregada dedicada. Era uma manhã de terça-feira, quando a vida de Helena mudou para sempre. Gabriel desceu para o café da manhã com um brilho diferente nos olhos, um sorriso que ela não via há muito tempo, e uma energia que fez o coração dela acelerar de esperança. Talvez ele tivesse fechado algum negócio importante, ou talvez finalmente tivesse reparado nela de uma forma diferente. Helena serviu o café com o mesmo carinho de sempre, mas desta vez Gabriel parecia mais comunicativo que o normal. Helena, pode chamar meus pais, por favor? Tenho uma notícia importante para compartilhar com a família, ele disse, e o tom de voz dele era de quem mal conseguia conter a felicidade. Helena sentiu o coração disparar. Será que ele finalmente ia falar sobre os sentimentos? Será que depois de 3 anos ele tinha percebido o quanto ela cuidava dele com amor? Ela chamou Dona Margarete e seu Eduardo, que vieram rapidamente para a sala de jantar, curiosos com a novidade que o filho tinha para contar. Gabriel esperou que todos se sentassem, e Helena ficou discreta perto da porta da cozinha, como sempre fazia quando a família conversava, mas desta vez prestando atenção em cada palavra. Pai, mãe, Gabriel começou com um sorriso largo, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Pedi Isabela em casamento ontem à noite, e ela disse sim. Vamos nos casar em 2 meses. O mundo de Helena desabou naquele instante. As palavras ecoaram na sua cabeça como um eco doloroso que ela não conseguia fazer parar. Isabela Ferreira, a advogada ambiciosa que Gabriel estava conhecendo há alguns meses, agora era sua noiva. Helena sentiu as pernas bambas, uma tontura que quase a fez se apoiar na parede, e uma dor no peito que era diferente de qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Era como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito e pisado em cima dele. Dona Margarete e seu Eduardo comemoraram a notícia, fizeram perguntas sobre os planos do casamento, sobre onde seria a cerimônia, quantos convidados teriam. Gabriel respondia a tudo com entusiasmo, explicando que seria um casamento grande, que Isabela queria algo elegante e sofisticado, que seria bom para os negócios da família também, já que o pai dela era um empresário influente. Helena conseguiu se controlar o suficiente para não desabar ali mesmo, mas assim que pôde murmurou uma desculpa sobre ter que verificar algo na cozinha e saiu da sala com as pernas trêmulas. Carmen a encontrou alguns minutos depois, encostada na pia, respirando com dificuldade e tentando conter as lágrimas que teimavam em descer. — O que foi, menina? Você está branca como um fantasma? Carmen perguntou preocupada, mas Helena não conseguia falar. Como podia explicar que o homem que amava em silêncio há 3 anos estava noivo de outra? Como podia dizer que todos os seus sonhos secretos tinham sido despedaçados em questão de segundos? Não é nada, Carmen, só estou um pouco cansada. Helena mentiu, secando rapidamente os olhos e tentando voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela estava completamente destruída. Nos dias seguintes, Helena teve que assistir a todo o planejamento do casamento acontecendo bem na sua frente. Isabela começou a frequentar a mansão mais vezes, sempre falando sobre os preparativos, sobre o vestido que tinha escolhido, sobre a lua de mel que fariam na Europa. Isabela Ferreira era tudo que Helena não era. Alta, loira, sempre impecavelmente vestida com roupas caras, falava sobre arte, vinhos importados, viagens internacionais. Ela tratava Helena com educação, mas com aquela distância natural
de quem estava acostumada a ser servida. Helena, pode trazer mais água com gás, por favor? Ela pedia sem nem levantar os olhos dos catálogos de decoração que espalhava pela mesa de jantar. Gabriel parecia completamente encantado com ela, e Helena tinha que assistir aos dois, planejando o futuro juntos, falando sobre onde iam morar depois do casamento, sobre os filhos que queriam ter, sobre os planos de expandir os negócios com a união das duas famílias. Cada palavra era como uma facada no coração de Helena, mas ela continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, porque não sabia fazer de outro jeito. À noite, quando finalmente estava sozinha no seu pequeno quarto no sótão da mansão, Helena deixava as lágrimas correrem livremente. Ela chorava pela ingenuidade de ter acreditado que Gabriel um dia poderia olhar para ela como mulher. Chorava pelos sonhos que nunca se realizariam. Chorava pela dor de ter que continuar ali, vendo o homem que amava se preparar para casar com outra. Dona Margarete, que sempre foi observadora, começou a notar que Helena estava mais quieta que o normal. "Você está bem, querida?" Ela perguntou um dia quando Helena estava arrumando as flores da sala. "Você parece um pouco abatida ultimamente." Helena forçou um sorriso e disse que estava tudo bem, que talvez estivesse apenas um pouco cansada com todo o movimento extra na casa por causa dos preparativos do casamento. "É muito trabalho mesmo", Dona Margarete concordou, "mas logo tudo volta ao normal. E quem sabe depois do casamento, Gabriel e Isabela não dão uns netos para alegrar esta casa." As palavras de Dona Margarete, mesmo ditas com carinho, doeram ainda mais em Helena, que imaginou Gabriel sendo pai dos filhos de Isabela, construindo uma família feliz, enquanto ela continuaria sendo apenas a empregada que cuidava da casa. Durante essas semanas difíceis, Helena pensou várias vezes em pedir demissão, em ir embora da mansão e tentar recomeçar a vida em outro lugar. Mas para onde iria? Não tinha família, não tinha muito dinheiro guardado. E além de tudo, mesmo com toda a dor que sentia, ela não conseguia imaginar sua vida longe de Gabriel. Era um amor que doía, mas era o único amor que conhecia. O pior momento chegou quando Isabela pediu para Helena ajudar na escolha dos detalhes da decoração do casamento. "Você tem bom gosto para essas coisas", Isabela disse com um sorriso que parecia genuíno. "E Gabriel sempre elogia como você cuida bem da casa. Preciso de alguém com seu olho para os detalhes." Helena não tinha como recusar sem parecer grosseira, então passou uma tarde inteira ajudando a escolher flores, cores, arranjos, tudo para o casamento do homem que amava com outra mulher. Era uma tortura silenciosa, que ela enfrentou com toda a dignidade que conseguiu reunir. Isabela falava sem parar sobre como estava feliz, sobre como Gabriel era o homem perfeito, sobre como tinha certeza de que seriam muito felizes juntos. "Ele é tão atencioso", Isabela comentou enquanto folheava um catálogo de buquês. "Sempre me surpreende com presentes, sempre lembra de detalhes importantes. É o tipo de homem que toda mulher sonha em ter." Helena concordava educadamente, sabendo melhor que ninguém como Gabriel podia ser atencioso, porque era ela quem via todos os dias o cuidado que ele tinha com a família, a dedicação ao trabalho, a gentileza com os funcionários. A diferença é que com Isabela, toda essa atenção tinha um significado romântico, que com Helena nunca teve. Foi numa noite de quinta-feira, 3 semanas depois do anúncio do noivado, que algo começou a mudar entre Helena e Gabriel. Ela tinha ficado até mais tarde arrumando a biblioteca, reorganizando os livros que Gabriel tinha deixado espalhados depois de uma reunião de negócios. A casa estava em silêncio. Todos já tinham se recolhido, e Helena aproveitava esses momentos de paz para fazer as tarefas que exigiam mais concentração. Ela estava em cima de uma escada pequena, colocando alguns volumes nas prateleiras mais altas, quando ouviu passos no corredor. Gabriel apareceu na porta da biblioteca, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas, um visual mais relaxado que Helena raramente via. "Desculpe incomodar, Helena", ele disse com uma voz mais suave que o normal. "Esqueci um relatório aqui e preciso dar uma olhada antes de amanhã." Helena desceu rapidamente da escada, sentindo o coração acelerar por estar sozinha com ele naquele ambiente íntimo. "Não tem problema, Sr. Gabriel, eu já estava terminando mesmo", ela respondeu, mas ele fez um gesto para que continuasse seu trabalho. Gabriel encontrou o relatório que procurava, mas em vez de sair imediatamente, ficou observando Helena trabalhar.
Era a primeira vez que ele realmente parava para reparar na dedicação dela, na forma cuidadosa como manuseava cada livro, como conhecia exatamente onde cada coisa ficava. Você sempre trabalha até tão tarde? Ele perguntou, e havia uma curiosidade genuína na voz dele que Helena nunca tinha ouvido antes. Ela se surpreendeu com a pergunta, porque Gabriel nunca tinha demonstrado interesse pela rotina dela, só quando preciso colocar algumas coisas em ordem. Helena respondeu, tentando manter a voz firme. Gosto de deixar tudo organizado para o dia seguinte. Gabriel assentiu e comentou algo que a deixou ainda mais surpresa. Eu sempre notei como você cuida de tudo com tanto carinho. A casa nunca esteve tão bem cuidada como desde que você chegou aqui. Eram palavras simples, mas para Helena soaram como a maior declaração de reconhecimento que poderia receber. Ela sorriu timidamente e agradeceu, sentindo as bochechas ficarem vermelhas. Naquela noite, Gabriel não saiu imediatamente como Helena esperava. Ele se sentou numa das poltronas da biblioteca e continuou conversando com ela enquanto ela terminava de organizar os livros. Falaram sobre coisas simples, sobre como o jardim estava bonito com as flores que Helena tinha plantado, sobre o tempo que estava mais fresco, sobre um livro que ele estava lendo e que recomendou para ela. Você gosta de ler? Gabriel perguntou. E quando Helena disse que sim, mas que raramente tinha tempo, ele insistiu para que pegasse alguns livros emprestado da biblioteca. Esta biblioteca tem milhares de livros que nunca são abertos, ele disse com um sorriso. Seria bom saber que alguém está aproveitando eles. Era a conversa mais longa que os dois já tinham tido, e Helena se sentiu como se estivesse conhecendo um Gabriel diferente, mais humano, mais próximo. Quando finalmente se despediram, Gabriel disse, "Boa noite, Helena", de um jeito mais carinhoso, e ela subiu para o quarto sentindo o coração mais leve do que há semanas. A partir daquela noite, Gabriel começou a reparar em detalhes que nunca tinha notado antes. Na manhã seguinte, ele comentou como o café estava especialmente gostoso, e Helena explicou que tinha experimentado uma mistura nova de grãos que tinha encontrado na feira. Você sempre escolhe as coisas com tanto cuidado, ele observou. Até o café tem um sabor especial quando você prepara. Gabriel também começou a notar as pequenas flores que Helena deixava na mesa do café da manhã todos os dias. De onde vêm essas flores? Ele perguntou. E quando Helena explicou que colhia do jardim da própria casa, ele disse, eu nunca parei para reparar como nosso jardim é bonito. Você que cuida dele? Helena confirmou, explicando como gostava de cuidar das plantas, como sabia exatamente quando cada flor ia florir, como combinava as cores para que sempre houvesse algo bonito para colher. Gabriel ouviu com uma atenção que a surpreendeu, fazendo perguntas sobre as diferentes espécies, demonstrando um interesse genuíno que deixou Helena radiante de felicidade. Nos dias seguintes, Gabriel começou a criar pequenas desculpas para conversar com Helena. Aparecia na cozinha para pedir um copo de água, quando poderia ter pedido para qualquer outro funcionário. Passava pelo jardim quando ela estava cuidando das plantas e sempre fazia algum comentário, perguntava sua opinião sobre mudanças na decoração da casa. Helena percebia essas mudanças, mas não queria se iludir. Afinal, Gabriel continuava noivo de Isabela, continuava planejando o casamento, continuava falando sobre o futuro que construiria com ela. Talvez ele estivesse apenas sendo mais atencioso com todos os funcionários, ou talvez estivesse mais relaxado por causa da felicidade do noivado. Mas havia momentos em que Helena flagrava Gabriel olhando para ela de um jeito diferente, como se estivesse realmente vendo ela pela primeira vez. Eram olhares rápidos, que ele desviava assim que percebia que ela tinha notado, mas que deixavam Helena com o coração acelerado e uma esperança perigosa crescendo no peito. Uma dessas ocasiões aconteceu numa tarde quando Helena estava arrumando as flores da sala de estar. Era um arranjo grande e complicado, e ela estava tendo dificuldade para alcançar o vaso que ficava numa mesa alta. Gabriel passou pela sala naquele momento e, vendo a dificuldade dela, se aproximou para ajudar. Deixe que eu pego isso para você, ele disse, e quando estendeu o braço para alcançar o vaso, ficou muito próximo de Helena. Por alguns segundos eles ficaram ali, próximos demais, e Helena sentiu o perfume dele, o calor que emanava do corpo dele, a respiração dele quase tocando seu cabelo. Foi um momento breve, mas intenso o suficiente para deixar os dois um pouco constrangidos. Gabriel entregou o vaso para Helena
e se afastou rapidamente, mas ela tinha certeza de que tinha sentido alguma coisa também. Obrigada, Sr. Gabriel, Helena murmurou, e ele respondeu com um de nada quase sussurrado antes de sair da sala mais rápido que o normal. Essa proximidade física inesperada deixou Helena ainda mais confusa sobre o que estava acontecendo. Durante as semanas seguintes, pequenos momentos como esse se repetiram. Gabriel começou a elogiar mais o trabalho dela, a perguntar sobre sua vida, a demonstrar interesse por suas opiniões. Um dia, ele perguntou sobre a família dela e quando Helena contou que era órfã, Gabriel demonstrou uma compaixão genuína que a emocionou. Deve ter sido muito difícil para você, ele disse com uma voz carinhosa. Mas olhe como você se tornou uma pessoa forte e dedicada. Meus pais sempre comentam como você trouxe uma energia especial para esta casa. Palavras como essas faziam o coração de Helena disparar, mas ao mesmo tempo a deixavam dividida entre a esperança e a culpa. Gabriel estava noivo, ia se casar em algumas semanas, e ela não deveria estar alimentando sentimentos que podiam causar problemas para todos. Mas, por mais que tentasse se controlar, Helena não conseguia ignorar as mudanças no comportamento de Gabriel, nem a forma como ele tinha começado a olhar para ela, com uma atenção que ia muito além da relação entre patrão e empregada. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Helena. Gabriel continuava com os preparativos do casamento, mas ao mesmo tempo procurava cada vez mais a companhia dela. Era como se ele estivesse vivendo duas vidas paralelas, a do noivo dedicado que planejava o futuro com Isabela e a do homem que descobria uma conexão especial com Helena. Numa manhã de sábado, quando Isabela tinha viajado para escolher o vestido de noiva em São Paulo, Gabriel apareceu na cozinha, enquanto Helena preparava um bolo para o chá da tarde de Dona Margarete. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, e Helena quase derrubou a tigela de surpresa. Gabriel nunca tinha oferecido ajuda na cozinha antes, nunca tinha sequer demonstrado interesse pelo que acontecia ali. "Não precisa se incomodar, Sr. Gabriel", Helena respondeu. Mas ele já estava lavando as mãos na pia, insistindo que queria ajudar. "Minha avó sempre dizia que os melhores momentos da família acontecem na cozinha", ele comentou com um sorriso nostálgico, "e eu nunca tive a chance de aprender a cozinhar nada." Helena ficou nervosa no início, tentando manter a compostura profissional enquanto ensinava Gabriel a mexer a massa do bolo. Mas logo percebeu que ele estava genuinamente interessado em aprender, fazendo perguntas sobre os ingredientes, sobre como sabia quando a massa estava no ponto certo, sobre onde tinha aprendido a cozinhar tão bem. "Minha mãe me ensinou tudo antes de morrer", Helena contou, sentindo uma intimidade crescente entre eles. Ela dizia que cozinhar com amor faz toda a diferença no sabor. Gabriel parou de mexer a massa e olhou para ela com uma expressão que Helena nunca tinha visto antes. "É por isso que tudo que você faz aqui tem um gosto especial", ele disse suavemente. "Você coloca amor em tudo." As palavras dele fizeram o coração de Helena acelerar perigosamente, e ela teve que se concentrar para não deixar transparecer a emoção que sentia. Passaram a manhã toda cozinhando juntos, rindo dos erros de Gabriel, conversando sobre memórias da infância, sobre sonhos e planos para o futuro. Era a primeira vez que Helena via Gabriel relaxado de verdade, sem a máscara séria que ele sempre usava no trabalho ou nas reuniões sociais. Durante essa conversa, Helena descobriu aspectos de Gabriel que nunca imaginava que existissem. Ele falou sobre como às vezes se sentia pressionado pelas expectativas da família, sobre como o mundo dos negócios podia ser solitário, sobre como admirava pessoas simples que tinham a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. "Você tem essa capacidade", ele disse olhando diretamente para Helena. "Sempre vejo você sorrindo enquanto cuida do jardim ou cantarolando baixinho enquanto arruma a casa. É como se você encontrasse felicidade em tudo que faz." Helena se sentiu vista de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Gabriel não estava apenas notando seu trabalho, ele estava realmente enxergando quem ela era como pessoa. "É que eu gosto de cuidar das coisas", Helena respondeu timidamente. "E quando você gosta do que faz, não parece trabalho." Gabriel assentiu pensativo, como se aquelas palavras simples tivessem tocado algo profundo nele. "Eu invejo essa sua capacidade", ele confessou. "Às vezes sinto que estou sempre correndo atrás de objetivos, mas esquecendo de aproveitar o caminho."
Nos dias seguintes, Gabriel começou a questionar coisas que antes dava como certas. Reparou como Isabela sempre falava sobre o casamento em termos de vantagens sociais e econômicas, como raramente demonstrava interesse pelos sentimentos dele, como suas conversas giravam sempre em torno de aparências e status. Quando Isabela voltou da viagem, cheia de novidades sobre o vestido e os preparativos, Gabriel a ouviu com uma atenção diferente. O vestido custou uma fortuna, mas vai impressionar todos os convidados, ela dizia animadamente. E o buffet que escolhi é o mesmo que a família Rodrigues usou no casamento da filha. Vai ser o evento do ano. Gabriel concordava educadamente, mas por dentro se perguntava quando Isabela tinha falado sobre amor, sobre construir uma vida feliz juntos, sobre os sentimentos que nutriam um pelo outro. Tudo parecia sempre girar em torno de como as coisas iam parecer para os outros, nunca sobre como eles se sentiam de verdade. Enquanto isso, seus momentos com Helena se tornavam cada vez mais significativos. Um dia, quando ela estava regando as plantas do jardim no final da tarde, Gabriel se juntou a ela e começaram a conversar sobre os diferentes tipos de flores que ela cultivava. Helena explicava cada espécie com uma paixão que iluminava seu rosto, e Gabriel se pegou admirando, não apenas o conhecimento dela, mas a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que amava. Como você aprendeu tanto sobre plantas? Ele perguntou. E Helena contou que sua mãe tinha um pequeno jardim na casa onde moravam, e que depois que ela morreu, cuidar de plantas sempre foi uma forma de se sentir conectada com suas memórias. É como se cada flor que floresce fosse um abraço dela, Helena disse com uma voz emocionada, e Gabriel sentiu uma comoção profunda com a sensibilidade dela. Você tem uma forma muito bonita de ver a vida, ele comentou, e dessa vez não desviou o olhar quando ela o olhou de volta. A proximidade entre eles crescia a cada conversa, a cada olhar compartilhado, a cada pequeno momento de intimidade. Gabriel começou a procurar Helena em horários diferentes, aparecendo no jardim quando ela cuidava das plantas, na biblioteca quando ela organizava os livros, na cozinha quando ela preparava as refeições. Sempre tinha uma desculpa. Queria saber sobre alguma planta. Precisava de um livro específico, queria um copo de água. Mas, na verdade, ele estava buscando a companhia dela, a sensação de paz que sentia quando conversavam, a naturalidade com que ela o tratava, como se ele fosse apenas Gabriel, não o herdeiro da fortuna Montenegro. Helena, por sua vez, vivia numa constante luta interna. Por um lado, estava radiante com a atenção que Gabriel estava dando a ela, com a forma como ele parecia valorizar suas opiniões e se interessar por sua vida. Por outro lado, sentia-se culpada por estar alimentando sentimentos por um homem comprometido, por estar permitindo que uma intimidade perigosa crescesse entre eles. A situação se complicou ainda mais quando Gabriel começou a fazer comparações implícitas entre Helena e Isabela. Numa tarde, depois de Isabela ter passado horas falando sobre os arranjos de flores caríssimos que tinha encomendado para o casamento, Gabriel comentou com Helena: as flores que você escolhe para a casa sempre ficam mais bonitas que qualquer arranjo profissional que já vi. Ou quando Isabela reclamava que a comida do restaurante onde tinham jantado estava sem tempero, Gabriel dizia: Helena, você podia dar umas dicas para o chefe daquele restaurante? Sua comida tem um sabor que eu nunca encontro em lugar nenhum. Comentários como esses deixavam Helena dividida entre a felicidade de ser valorizada e a angústia de saber que Gabriel estava comparando ela com sua noiva. Uma noite, enquanto arrumava o quarto de Gabriel, Helena encontrou uma foto de Isabela na mesa de cabeceira e se perguntou o que estava acontecendo. Por que Gabriel estava passando tanto tempo com ela? Por que parecia tão interessado em conhecê-la melhor? E, principalmente, porque ela sentia que havia algo mudando no olhar dele, uma intensidade que não existia antes. A resposta para essas perguntas chegou de uma forma inesperada numa noite de segunda-feira. Gabriel tinha trabalhado até tarde no escritório da mansão, e Helena, pensando que todos já estavam dormindo, resolveu levar uma xícara de chá para ele. Encontrou Gabriel debruçado sobre os documentos, com uma expressão cansada e preocupada. Pensei que pudesse querer um chá, Helena disse suavemente, e Gabriel levantou os olhos com um sorriso de gratidão que a fez sentir borboletas no estômago. Você sempre sabe exatamente do que eu preciso, ele disse.
E havia algo na voz dele que fez Helena perceber que eles não estavam mais falando apenas sobre chá. Gabriel bebeu o chá em silêncio, e Helena ficou ali, sem saber se devia ir embora ou ficar. Foi quando ele falou algo que mudou tudo entre eles. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu nervosa, e ele continuou. Você já se sentiu presa numa vida que não é realmente sua? Como se estivesse vivendo os sonhos de outras pessoas em vez dos seus próprios? A pergunta era claramente sobre ele mesmo, sobre o casamento arranjado, sobre as expectativas da família, e Helena entendeu que Gabriel estava confiando nela de uma forma muito íntima. Às vezes, ela respondeu honestamente, mas acho que a vida sempre oferece oportunidades para mudarmos o rumo, se tivermos coragem. Gabriel olhou para ela com uma intensidade que fez Helena sentir que algo fundamental estava prestes a acontecer entre eles. A chuva começou a cair forte numa quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois daquela conversa íntima no escritório. Helena tinha terminado suas tarefas do dia e estava subindo as escadas para seu quarto quando ouviu um barulho alto vindo da sala de estar. Desceu rapidamente para verificar e encontrou um vaso quebrado no chão, estilhaços de cerâmica espalhados por toda a parte. A janela tinha ficado aberta durante a tarde e o vento forte da chuva tinha derrubado o arranjo de flores que ela tinha feito pela manhã. Helena suspirou, pegou a vassoura e começou a limpar a bagunça tentando salvar algumas flores que ainda estavam inteiras. Era um trabalho delicado porque os cacos eram pequenos e ela não queria que ninguém se machucasse no dia seguinte. O barulho da chuva era tão forte que ela não ouviu Gabriel descendo as escadas e só percebeu a presença dele quando ouviu sua voz atrás dela. O que aconteceu aqui? Ele perguntou. E quando Helena explicou sobre o vento e a janela, Gabriel imediatamente se ajoelhou ao lado dela para ajudar a recolher os cacos maiores. Tome cuidado, Sr. Gabriel, Helena disse preocupada. Alguns pedaços estão bem afiados. Mas Gabriel não parecia preocupado com isso. Estava concentrado em ajudar ela e Helena ficou tocada pela gentileza dele. Eles trabalharam lado a lado por alguns minutos, e Helena estava tão focada em recolher os últimos fragmentos que não percebeu quando Gabriel parou de limpar e ficou apenas observando ela. Havia algo na dedicação com que Helena cuidava até mesmo de uma situação como aquela, na forma como se preocupava com a segurança de todos, na delicadeza com que tentava salvar as flores danificadas, que tocou profundamente Gabriel. Quando Helena finalmente terminou de varrer o último caco e se levantou, seus olhos se encontraram, num momento de silêncio que foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Gabriel estava próximo demais, e Helena podia ver nos olhos dele uma intensidade que a fazia sentir como se o mundo tivesse parado ao redor deles. Helena, Gabriel disse suavemente, e havia algo na forma como ele pronunciou o nome dela que fez o coração dela acelerar perigosamente. Eu preciso te dizer uma coisa que estou sentindo há semanas. Helena segurou a respiração, pressentindo que aquele momento mudaria tudo entre eles. Gabriel se aproximou mais um passo, e agora eles estavam tão perto que ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Desde aquela noite na biblioteca, desde que começamos a conversar de verdade, eu não consigo parar de pensar em você. As palavras dele saíram num sussurro carregado de emoção, e Helena sentiu as pernas ficarem fracas. Eu sei que não deveria estar sentindo isso. Sei que a situação é complicada, mas não consigo mais fingir que você é apenas a empregada para mim. Gabriel ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Helena, que fechou os olhos involuntariamente ao sentir o toque dele. Você se tornou muito mais que isso. Você se tornou a pessoa com quem eu mais gosto de conversar, a pessoa que me faz lembrar de quem eu realmente sou quando não estou tentando impressionar ninguém. Helena abriu os olhos e encontrou o olhar de Gabriel fixo no dela, esperando alguma reação. O coração dela estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir, e por um momento ela ficou sem palavras. Senhor Gabriel, ela começou com a voz trêmula. Eu não sei se devemos... Mas ele balançou a cabeça suavemente, interrompendo o que ela ia dizer. Por favor, não me chame de Senhor Gabriel. Aqui, agora, eu sou apenas Gabriel. E você é Helena, a mulher que mexeu comigo de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. A forma como ele disse isso, a vulnerabilidade na voz dele, fez Helena sentir uma coragem que não sabia que tinha. Gabriel,
ela disse testando o nome sem o pronome de tratamento, e a intimidade de pronunciar apenas o nome dele a fez sentir uma conexão ainda mais profunda. Eu também sinto alguma coisa por você. Na verdade, eu sinto isso há muito tempo, mas nunca achei que você pudesse... Gabriel não a deixou terminar a frase. Inclinou-se para a frente e beijou ela suavemente, um beijo carinhoso que rapidamente se tornou mais intenso quando Helena respondeu ao gesto. Era o primeiro beijo de Helena, e ela sentiu como se o mundo tivesse explodido em cores ao seu redor. Gabriel beijava ela com uma ternura que a fazia sentir preciosa, valiosa, amada. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, e Gabriel encostou a testa na dela, fechando os olhos como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. Helena, ele murmurou, eu preciso que você saiba que isso não é um capricho ou uma confusão da minha parte. O que eu sinto por você é real, é profundo, e está mudando toda a forma como eu vejo minha vida. Helena sentia lágrimas de emoção nos olhos, porque estava vivendo um sonho que alimentou em silêncio durante 3 anos. Eu te amo, Gabriel. Ela confessou numa voz embargada. Eu te amo há tanto tempo que nem lembro como era viver sem esse sentimento. A confissão dela pareceu quebrar a última barreira de resistência de Gabriel. Ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência, e Helena se entregou completamente àquele momento que tinha sonhado tantas vezes. Gabriel a levou até o sofá da sala, onde se sentaram ainda abraçados, como se não conseguissem suportar ficarem separados, depois de finalmente admitirem os sentimentos. E o seu casamento? Helena perguntou numa voz baixa, porque mesmo no meio de toda aquela felicidade, a realidade ainda estava ali, esperando para ser enfrentada. Gabriel suspirou profundamente e segurou as mãos dela entre as suas. Eu vou cancelar o casamento, ele disse com uma determinação que a surpreendeu. Não posso me casar com Isabela sabendo que amo você. Não seria justo com ela, e muito menos comigo. Eu passei semanas tentando entender o que estava acontecendo comigo, por que eu procurava tanto sua companhia, por que me sentia mais feliz conversando com você do que planejando meu próprio casamento. Gabriel parou para respirar e continuou. A verdade é que eu nunca soube o que era amor de verdade até conhecer você. O que eu sentia por Isabela era conforto, conveniência, uma afeição baseada em interesses comuns. Mas com você é diferente. Com você eu sinto paz, felicidade, vontade de ser uma pessoa melhor. Helena ouviu essas palavras com o coração transbordando de alegria, mas ao mesmo tempo sentia uma preocupação genuína pelas consequências que essa decisão poderia trazer. Tem certeza de que é isso que você quer? Ela perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Sua família, os negócios, toda a pressão que vai vir? Gabriel sorriu e beijou a testa dela com uma ternura infinita. Helena, você me fez perceber que a vida é muito curta para ser vivida apenas pensando nas expectativas dos outros. Eu quero ser feliz, e minha felicidade está aqui, com você. Eles ficaram ali, conversando até altas horas da madrugada, planejando como Gabriel ia contar para a família, como iam lidar com a situação delicada do cancelamento do casamento, como iam construir um futuro juntos. Para Helena, era como se ela tivesse acordado num sonho maravilhoso do qual nunca queria sair. Durante todos aqueles anos, ela tinha se contentado em amar Gabriel à distância, em cuidar dele silenciosamente, em aceitar migalhas de atenção. Agora, de repente, ela tinha o amor dele, os projetos dele, os sonhos dele entrelaçados com os seus. A chuva continuou caindo forte durante toda a noite, mas para Helena e Gabriel, parecia uma música de fundo perfeita para o início de uma nova vida juntos. Eles se beijaram mais vezes, conversaram sobre sonhos que nunca tinham compartilhado com ninguém, fizeram planos para o futuro que incluíam viajar juntos, conhecer o mundo através dos olhos um do outro, construir uma família baseada no amor verdadeiro e não em conveniências sociais. Quando finalmente se separaram para ir dormir, já era quase amanhecer, e ambos sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre naquela noite de chuva. Gabriel segurou as mãos de Helena uma última vez, antes de subir para o quarto e disse: amanhã vou conversar com meus pais e com Isabela. Não vai ser fácil, mas já tomei minha decisão. Eu te amo, Helena, e quero que todo mundo saiba disso. Helena subiu para seu quarto com o coração mais leve que já tinha estado na vida,
sabendo que finalmente o amor que tinha guardado em segredo por tanto tempo ia poder se transformar na base de uma vida nova e feliz ao lado do homem que amava. 3 semanas depois daquela noite transformadora, Helena começou a perceber mudanças em seu corpo que a deixaram preocupada e ao mesmo tempo cheia de esperança. Ela tinha atrasado o período menstrual, estava sentindo enjoos pela manhã e uma sensibilidade nos seios que nunca tinha experimentado antes. Durante esses dias, Gabriel tinha cumprido sua promessa de cancelar o casamento com Isabela, enfrentando uma tempestade de protestos da família dela e questionamentos dos próprios pais, mas mantendo-se firme na decisão. Ele tinha explicado para todos que não podia se casar sem amor verdadeiro, que tinha descoberto que seus sentimentos por Isabela não eram suficientes para construir um matrimônio feliz. Naturalmente, ele ainda não tinha contado sobre Helena, porque queria ter certeza de que ela estava preparada para enfrentar as consequências de assumirem o relacionamento publicamente. Isabela tinha ficado furiosa, acusando Gabriel de tê-la humilhado publicamente e ameaçado processos por danos morais. Mas, no fundo, ela também sabia que um casamento sem amor não seria bom para nenhum dos dois. Helena decidiu que precisava ter certeza sobre a gravidez antes de contar qualquer coisa para Gabriel. Numa manhã de sábado, quando ele tinha viajado para resolver alguns assuntos pendentes do cancelamento do casamento, ela pediu dispensa para Dona Margarete e foi até a farmácia da cidade fazer um teste de gravidez. O coração dela batia tão forte durante o trajeto que ela teve medo de desmaiar no ônibus. Comprou o teste com as mãos trêmulas e pediu para usar o banheiro da própria farmácia porque não conseguia esperar para chegar em casa. Quando viu o resultado positivo, Helena sentou no chão do pequeno banheiro e chorou. Eram lágrimas de alegria misturadas com medo, de esperança misturada com preocupação sobre como Gabriel reagiria à notícia. Ela estava grávida do homem que amava, carregando no ventre o fruto de uma noite de amor que tinha mudado suas vidas para sempre. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a situação já era complicada o suficiente e uma gravidez tornaria tudo ainda mais delicado. Durante os 2 dias seguintes, até Gabriel voltar da viagem, Helena viveu numa ansiedade constante. Ela não conseguia se concentrar no trabalho. Estava constantemente perdida em pensamentos sobre como contar a notícia, sobre como ele reagiria, sobre que futuro os esperava. Carmen percebeu que Helena estava diferente e fez várias perguntas, mas Helena inventou desculpas sobre estar cansada ou preocupada com questões pessoais. Na verdade, ela mal conseguia comer, porque além dos enjoos da gravidez, estava nervosa demais para ter apetite. Passava horas olhando para o espelho, tentando imaginar como seria quando a barriga começasse a crescer, como seria contar para Dona Margarete e seu Eduardo que estava esperando um neto deles, como seria criar uma criança na mansão Montenegro. Eram pensamentos que a deixavam ao mesmo tempo emocionada e apavorada, porque a vida que tinha sonhado estava se tornando realidade de uma forma ainda mais rápida e intensa do que imaginava. Quando Gabriel voltou da viagem na segunda-feira à noite, Helena mal conseguiu dormir. Eles tinham combinado de se encontrar no jardim na manhã seguinte, bem cedo, como tinham feito algumas vezes desde aquela noite de chuva. Era o único momento em que podiam ficar juntos sem levantar suspeitas, porque todos ainda pensavam que eles mantinham apenas uma relação profissional. Gabriel chegou no jardim com um sorriso largo, claramente feliz por estar de volta e por poder abraçar Helena novamente. "Você não imagina como senti sua falta", ele disse beijando ela suavemente. Esses 2 dias pareceram uma eternidade. Helena correspondeu ao beijo, mas Gabriel percebeu imediatamente que havia algo diferente nela. "O que foi, meu amor?" ele perguntou com preocupação. "Você parece nervosa." Helena respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha e decidiu contar a verdade. "Gabriel, eu preciso te falar uma coisa muito importante, algo que vai mudar nossas vidas ainda mais do que já mudou." Gabriel a segurou pelas mãos e disse para ela ficar calma, que podiam conversar sobre qualquer coisa. Helena olhou nos olhos dele, viu todo o amor e dedicação que ele sentia por ela e finalmente conseguiu falar. "Gabriel, eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê." O rosto de Gabriel passou por várias expressões em questão de segundos. Primeiro foi surpresa total, depois confusão,
Depois, uma alegria que iluminou os olhos dele de uma forma que Helena nunca tinha visto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação e depois perguntou: "Tem certeza? Você fez o teste?" Quando Helena confirmou, Gabriel a pegou no colo e a girou no ar, rindo de pura felicidade. "Helena, você me deu a notícia mais maravilhosa que eu poderia receber", ele disse com os olhos brilhando de emoção. "Nós vamos ter um filho. Eu vou ser pai." A reação dele foi tão positiva que Helena sentiu um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse saído dos seus ombros. Gabriel a beijou várias vezes. Depois se ajoelhou na frente dela e beijou sua barriga ainda lisinha, sussurrando: "Oi, pequeno. Papai já te ama muito." Helena riu através das lágrimas de emoção, porque ver Gabriel reagindo daquela forma a fazia ter certeza de que tinham feito as escolhas certas. "Você não está preocupado com o que vão falar?" Helena perguntou, porque mesmo com toda a felicidade, ela sabia que a situação deles já era polêmica e uma gravidez tornaria tudo ainda mais complicado. Gabriel se levantou e a abraçou apertado, dizendo: "Helena, eu não me importo com o que vão falar. Eu te amo. Amo nosso bebê. E isso é tudo que importa. Vamos assumir nosso relacionamento publicamente, vamos nos casar o mais rápido possível e vamos criar nosso filho com todo o amor do mundo." A determinação na voz dele convenceu Helena de que ele estava falando sério, que realmente não se importava com as consequências sociais da decisão deles. Eles passaram a manhã toda conversando sobre a gravidez, sobre os planos para o futuro, sobre como contariam para a família. Gabriel estava radiante, já fazendo planos sobre como ia transformar um dos quartos da mansão no quarto do bebê, sobre como ia ensinar a criança a andar no jardim, onde eles tinham se descoberto apaixonados, sobre como ia ser um pai presente e dedicado. "Eu quero que nosso filho cresça sabendo que foi feito com amor", Gabriel disse segurando as mãos de Helena. "Quero que ele tenha a estabilidade e o carinho que você não teve quando perdeu sua mãe." Helena se emocionou com as palavras dele, porque percebia que Gabriel já estava pensando no bebê não apenas como seu filho, mas como uma extensão do amor que sentiam um pelo outro. Eles decidiram que contariam primeiro para os pais de Gabriel, na esperança de que Dona Margarete e seu Eduardo conseguissem entender e apoiar a decisão deles. Gabriel também tranquilizou Helena sobre a questão financeira e social que ela tanto temia. "Helena, você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro ou estabilidade", ele disse com uma seriedade carinhosa. "Você é a mulher que eu amo, a mãe do meu filho, e eu vou cuidar de vocês dois para o resto da minha vida." Ele também prometeu que eles iam se casar antes da barriga aparecer, para que o bebê nascesse numa família oficialmente constituída. "Eu não me importo se as pessoas vão falar que foi tudo muito rápido", Gabriel disse. "Nós sabemos a verdade dos nossos sentimentos, e isso é o que vale." Helena sentia que estava vivendo num sonho maravilhoso, onde todos os seus desejos mais secretos estavam se realizando de uma vez só. Ela tinha o amor de Gabriel. Iam ter um filho juntos, iam formar uma família, e ele estava disposto a enfrentar qualquer preconceito ou crítica para ficar com ela. Quando se despediram naquela manhã, Gabriel beijou ela mais uma vez e disse: "Esta noite eu vou conversar com meus pais. É hora de eles saberem que eu encontrei a mulher da minha vida e que ela vai me dar o primeiro neto deles." Helena voltou para suas tarefas com o coração transbordando de felicidade, sabendo que finalmente sua vida estava tomando o rumo com que sempre sonhou. Na noite de terça-feira, Gabriel pediu para conversar com os pais no escritório da mansão. Dona Margarete e seu Eduardo perceberam pela seriedade no tom de voz do filho que se tratava de algo importante e se reuniram na sala após o jantar com uma expectativa misturada com preocupação. Gabriel estava visivelmente nervoso, caminhando de um lado para outro antes de se sentar na poltrona em frente aos pais. "Pai, mãe, eu preciso contar para vocês algo que vai explicar por que cancelei o casamento com Isabela e também vai mostrar os planos que tenho para o futuro." Dona Margarete e seu Eduardo trocaram olhares, porque nas últimas semanas tinham percebido que Gabriel estava diferente, mais feliz, apesar de toda a confusão com o cancelamento do casamento, como se tivesse encontrado algo que o deixava em paz. "Pode falar, filho", seu Eduardo disse com a voz calma. "Estamos aqui para te ouvir e te apoiar no que for preciso." Gabriel respirou fundo e decidiu ser direto.
Eu me apaixonei por Helena, e ela também se apaixonou por mim. Nós nos amamos de verdade, e descobrimos isso nas últimas semanas. Foi por isso que cancelei o casamento com Isabela, porque percebi que não posso me casar sem sentir amor verdadeiro. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso, com Dona Margarete e seu Eduardo processando a informação. Gabriel continuou antes que eles pudessem reagir. Eu sei que pode parecer estranho, que vocês podem pensar que é apenas uma confusão da minha parte, mas eu tenho certeza dos meus sentimentos. Helena é uma mulher maravilhosa. Vocês sabem disso melhor que ninguém. Ela cuidou da nossa família com amor durante 3 anos. Ela é honesta, trabalhadora, carinhosa e me faz feliz de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Dona Margarete foi a primeira a falar, e sua reação surpreendeu Gabriel. Filho, eu sempre percebi que Helena era especial. Ela nunca trabalhou aqui apenas como uma empregada comum. Ela sempre tratou nossa família como se fôssemos realmente importantes para ela, não apenas como patrões. Seu Eduardo assentiu, concordando com a esposa. Gabriel, Helena é uma jovem de caráter. Isso sempre foi evidente. Mas você tem certeza de que isso não é apenas uma paixão passageira? O cancelamento do casamento foi uma decisão muito difícil, e talvez você esteja confundindo gratidão com amor. Gabriel balançou a cabeça com firmeza. Pai, eu passei semanas questionando meus sentimentos, justamente para ter certeza de que não era isso. O que sinto por Helena é profundo, é verdadeiro e é recíproco. Nós conversamos muito, nos conhecemos de verdade, e eu descobri nela a companheira que sempre procurei. Gabriel parou e respirou fundo antes de dar a notícia mais importante. E tem mais uma coisa. Helena está grávida. Nós vamos ter um bebê, e eu quero me casar com ela o mais rápido possível. Dessa vez o silêncio foi ainda mais longo, mas Gabriel pode ver nos olhos dos pais que eles estavam assimilando a informação e tentando entender todas as implicações. Dona Margarete foi quem quebrou o silêncio, e sua reação foi completamente inesperada. Gabriel, eu vou te contar algo que nunca contei para ninguém. Nas últimas semanas eu tenho observado Helena com mais atenção e percebi uma mudança nela. Ela estava mais radiante, mais feliz, mesmo com toda a confusão do cancelamento do seu casamento. E você também estava diferente, mais leve, mais sorridente. Eu até comentei com seu pai que parecia que vocês dois tinham encontrado algo especial. Seu Eduardo concordou. É verdade, filho. Sua mãe comentou isso comigo várias vezes. E, para ser honesto, nós nunca ficamos completamente convencidos de que Isabela era a mulher certa para você. Ela é uma boa pessoa, mas sempre pareceu mais interessada nos benefícios do casamento do que em você como pessoa. Gabriel se sentiu aliviado ao perceber que os pais não estavam chocados ou desapontados, mas sim tentando entender a situação de forma madura e carinhosa. Mãe, pai, Gabriel continuou com mais confiança. Eu sei que a situação é delicada, que as pessoas vão falar, que pode haver complicações sociais, mas eu amo Helena, e ela me ama. Nosso bebê foi concebido com amor, e eu quero dar a ele uma família feliz e unida. Dona Margarete se levantou da poltrona e surpreendeu Gabriel ao abraçá-lo. Filho, se você tem certeza dos seus sentimentos, se Helena é realmente a mulher que te faz feliz, então nós vamos apoiar vocês. Eu sempre achei Helena uma jovem especial, e se ela conquistou seu coração, é porque vocês realmente se amam. Seu Eduardo também se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Gabriel, o que importa para nós é sua felicidade. Helena sempre foi respeitosa, dedicada e tratou nossa família com carinho genuíno. Se vocês se amam e vão ter um filho juntos, então ela já é parte da nossa família. A reação dos pais emocionou profundamente Gabriel, que estava preparado para enfrentar resistência e críticas. Vocês têm certeza disso? Ele perguntou ainda meio incrédulo. Não estão preocupados com o que as pessoas vão falar? Dona Margarete sorriu com uma sabedoria maternal. Gabriel, eu e seu pai já vivemos o suficiente para saber que a opinião dos outros não constrói a felicidade de ninguém. O que constrói é o amor verdadeiro, o respeito mútuo e a dedicação à família. Se Helena tem essas qualidades, e pelo que vimos durante esses 3 anos ela tem, então ela é bem-vinda como nossa nora. Seu Eduardo acrescentou, e além do mais nós vamos ser avós. Isso é uma notícia maravilhosa. Eu sempre quis netos,
E saber que vou ter um netinho em breve me deixa muito feliz. Gabriel abraçou os dois pais, sentindo uma gratidão imensa por ter uma família que conseguia enxergar além das convenções sociais e valorizar o que realmente importava. Quando vocês pretendem se casar? Dona Margarete perguntou, já entrando no modo de planejamento prático. E onde Helena vai morar? Ela vai continuar no quarto do sótão? Gabriel explicou que queria se casar o mais rápido possível, antes da barriga aparecer, e que Helena se mudaria para o quarto dele assim que fossem casados. Na verdade, Dona Margarete disse pensativa, eu acho que Helena deveria se mudar para um dos quartos da ala principal já agora. Ela não pode mais ficar no sótão, não nas circunstâncias atuais. E também acho que devemos fazer um jantar especial para anunciar o noivado oficialmente. A facilidade com que os pais aceitaram e começaram a planejar o futuro deixou Gabriel emocionado e grato. Ele percebeu que Helena tinha conquistado o respeito e a afeição da família Montenegro, não apenas como empregada, mas como pessoa, e isso tornava tudo muito mais fácil. Vou chamar Helena para conversarmos todos juntos, Gabriel disse. Ela está nervosa sobre como vocês reagiriam e vai ficar muito feliz em saber que tem o apoio de vocês. Naquela noite, Gabriel subiu para o quarto de Helena no sótão pela primeira vez, para contar sobre a conversa com os pais e tranquilizar ela sobre o futuro que os esperava como família Montenegro. A notícia do relacionamento entre Gabriel e Helena se espalhou rapidamente pelos círculos sociais, quando Gabriel oficializou o noivado numa festa íntima na mansão Montenegro. Isabela, que ainda estava ferida pelo cancelamento do casamento, ficou furiosa ao descobrir que Gabriel tinha se apaixonado pela empregada da família. Ela começou uma campanha difamatória contra Helena, espalhando para quem quisesse ouvir que a jovem era uma interesseira, que tinha seduzido Gabriel para se aproveitar da fortuna da família. Ela planejou tudo isso desde o início, Isabela dizia nas rodas de amigas. Fingiu ser inocente e pura para conquistar um homem rico. É golpista da pior espécie. As palavras venenosas de Isabela chegaram até alguns sócios de Gabriel, que começaram a questionar se ele estava fazendo a escolha certa para os negócios da família. Alguns empresários mais conservadores insinuavam que Gabriel estava sendo controlado por uma mulher que só queria seu dinheiro e que isso poderia afetar sua capacidade de tomar decisões racionais nos negócios. Gabriel ficou furioso quando soube dos comentários maldosos que estavam circulando sobre Helena. Numa reunião de diretoria da empresa, quando um dos sócios mais antigos fez um comentário irônico sobre certas influências que podem afetar o julgamento de um homem, Gabriel não conseguiu se conter. Se vocês têm algo para falar sobre minha vida pessoal, falem diretamente comigo. Ele disse com uma firmeza que silenciou a sala inteira. Helena Santos é a mulher que escolhi para ser minha esposa, a mãe dos meus filhos, e merece o mesmo respeito que vocês têm por mim. O sócio que tinha feito o comentário tentou se justificar dizendo que estava apenas preocupado com a reputação da empresa, mas Gabriel não aceitou a desculpa. A reputação da nossa empresa se baseia na qualidade do nosso trabalho e na honestidade dos nossos negócios, não na origem social das nossas esposas. Helena é uma mulher íntegra, trabalhadora e de caráter impecável. Qualquer comentário desrespeitoso sobre ela será considerado um desrespeito pessoal a mim. A firmeza de Gabriel em defender Helena surpreendeu até mesmo os pais dele, que não esperavam que o filho enfrentasse pressões sociais e profissionais com tanta determinação. Numa conversa posterior, seu Eduardo comentou com orgulho: Gabriel, você está mostrando uma maturidade que eu não sabia que tinha. Defender a mulher que ama é sinal de um homem de verdade. Dona Margarete também estava impressionada com a postura do filho. Ele realmente ama Helena, ela comentou com o marido. Um homem não enfrenta tantas críticas por uma mulher a menos que seus sentimentos sejam genuínos. Mas as dificuldades não pararam por aí. Isabela, vendo que seus comentários não tinham conseguido separar Gabriel de Helena, decidiu escalar suas ações. Ela procurou um advogado e ameaçou processar Gabriel por danos morais, alegando que ele tinha a humilhado publicamente ao cancelar o casamento para ficar com a empregada. Também insinuou que poderia questionar alguns contratos que tinham sido assinados entre as empresas das duas famílias antes do noivado deles. Quando Gabriel contou para Helena sobre as ameaças de Isabela,
Ela ficou devastada. Gabriel, eu não quero que você tenha problemas por minha causa, Helena disse com lágrimas nos olhos. Talvez seja melhor eu ir embora, deixar você resolver sua vida sem complicações. Gabriel a abraçou apertado e foi categórico. Helena, você não vai a lugar nenhum. Isabela está agindo por vingança e ciúme, mas ela não tem poder para destruir o que construímos juntos. Eu vou enfrentar qualquer processo, qualquer ameaça, qualquer obstáculo que aparecer. Você é minha família agora. Você está carregando meu filho e eu não vou deixar ninguém nos separar. A determinação na voz de Gabriel convenceu Helena de que ele estava falando sério, que realmente estava disposto a lutar pelo relacionamento deles. Mas ela ainda sentia um peso no coração ao pensar que estava causando tantos problemas na vida do homem que amava. A situação ficou ainda mais tensa quando alguns jornalistas da coluna social da cidade começaram a especular sobre o romance escandaloso entre o herdeiro Montenegro e sua empregada. Embora não publicassem nada ofensivo diretamente, as insinuações eram claras. Uma mulher sem recursos financeiros que tinha conseguido conquistar um dos homens mais ricos da região. Gabriel decidiu que precisava tomar uma atitude drástica para proteger Helena das fofocas e demonstrar publicamente o quanto a respeitava. Ele organizou uma coletiva de imprensa na empresa, onde anunciou oficialmente seu noivado com Helena e rebateu qualquer insinuação de que ela fosse interesseira. Helena Santos trabalhou na minha família durante 3 anos, demonstrando dedicação, honestidade e um caráter exemplar, Gabriel declarou para os jornalistas. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente, baseado no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Qualquer sugestão de que ela tenha outros interesses além dos sentimentos é uma ofensa tanto a ela quanto a mim. Durante a coletiva, Gabriel também anunciou que estava criando um fundo de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade social, em homenagem à trajetória de superação de Helena. Minha noiva me ensinou o valor da simplicidade, da dedicação e da gratidão, ele explicou. E queremos retribuir à sociedade criando oportunidades para outros jovens que, como ela, têm potencial, mas precisam de uma chance. A iniciativa foi muito bem recebida pela imprensa e pela sociedade, mostrando que Gabriel não estava apenas defendendo Helena, mas também transformando as críticas em ações positivas. Helena assistiu à coletiva pela televisão, na companhia de Dona Margarete e seu Eduardo, e se emocionou profundamente ao ver como Gabriel a defendia e a honrava publicamente. Ele realmente te ama muito, Dona Margarete comentou, segurando a mão de Helena. Um homem não faz isso por qualquer mulher. A estratégia de Gabriel funcionou melhor do que esperado. Vários empresários e personalidades da cidade enviaram mensagens de apoio ao casal, elogiando a coragem de Gabriel em seguir o coração e a dignidade com que Helena conduzia a situação. Até mesmo alguns dos sócios que tinham questionado a decisão de Gabriel mudaram de opinião ao ver a maturidade com que ele estava lidando com as pressões. Um dos investidores mais importantes da empresa mandou um recado dizendo: Gabriel, você está mostrando que é um líder verdadeiro, que toma decisões baseadas em princípios, não em conveniências. Isso me dá ainda mais confiança nos negócios. Isabela, vendo que suas tentativas de prejudicar o casal tinham falhado e que a opinião pública estava se voltando contra ela, decidiu recuar. Seu advogado a aconselhou a não prosseguir com os processos, porque ela poderia sair da situação parecendo vingativa e mesquinha. Algumas semanas depois de toda essa turbulência, Gabriel e Helena estavam mais unidos do que nunca. As dificuldades que enfrentaram juntos fortaleceram o relacionamento e provaram para eles mesmos e para todo mundo que o amor deles era verdadeiro e duradouro. Você viu como eu te defendi? Gabriel perguntou para Helena numa noite quando estavam caminhando pelo jardim. Você ainda tem dúvidas sobre meus sentimentos? Helena sorriu e beijou ele carinhosamente. Gabriel, você provou para mim e para o mundo inteiro que nosso amor vale qualquer luta. Eu me sinto a mulher mais sortuda do mundo por ter você ao meu lado. A gravidez de Helena estava progredindo bem. Ela já estava com 2 meses e começando a sentir os primeiros sintomas mais intensos, mas agora podia viver essa fase com tranquilidade, sabendo que tinha o apoio total da família Montenegro e que Gabriel estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para proteger ela e o bebê que esperavam. Era uma tarde de sábado.
exatamente 2 meses depois que Gabriel tinha defendido Helena publicamente, quando ele decidiu que tinha chegado a hora de formalizar oficialmente o compromisso deles. Helena estava com 3 meses de gravidez, e embora a barriga ainda não aparecesse muito, ela já sentia o bebê como uma presença constante e maravilhosa em sua vida. Gabriel tinha planejado tudo em segredo durante semanas, com a ajuda de Dona Margarete e seu Eduardo, que estavam ansiosos para ver o filho oficializar a união com a mulher que tinha trazido tanta felicidade para a família. O local escolhido para o pedido foi o jardim da mansão, especificamente o canto onde eles tinham tido sua primeira conversa longa naquela noite que mudou tudo entre eles. Gabriel tinha pedido para Helena encontrá-lo ali às 5 da tarde, dizendo que queria mostrar uma surpresa que tinha preparado para ela. Quando Helena chegou ao jardim, ficou sem palavras com o que viu. Gabriel tinha transformado aquele espaço numa pequena capela ao ar livre, com flores brancas e rosa espalhadas por toda parte, velas acesas, criando uma atmosfera romântica e mágica, e um caminho de pétalas de rosa, levando até um pequeno altar improvisado debaixo da árvore onde eles tinham se beijado pela primeira vez. Gabriel, o que é tudo isso? Helena perguntou emocionada, e ele sorriu com aquele brilho nos olhos que ela tanto amava. É o cenário para o momento mais importante da minha vida, Gabriel respondeu, pegando na mão dela e a conduzindo pelo caminho de pétalas. Dona Margarete e seu Eduardo apareceram discretamente nas janelas da casa, querendo presenciar aquele momento especial, mas respeitando a intimidade do casal. Carmen também estava espiando da cozinha, com lágrimas nos olhos de emoção por ver Helena vivendo um conto de fadas. Gabriel parou bem no centro do arranjo que tinha criado, segurou as 2 mãos de Helena e olhou profundamente nos olhos dela. Helena, há 6 meses minha vida era completamente diferente. Eu estava seguindo um caminho que achava que era o certo, mas que no fundo não me fazia realmente feliz. Então você apareceu na minha vida, ou melhor, eu finalmente abri os olhos para ver que você já estava lá há 3 anos, cuidando de mim, da minha família, trazendo amor e dedicação para tudo que fazia. Helena já estava com lágrimas nos olhos, pressentindo o que estava por vir, mas ao mesmo tempo querendo gravar cada palavra, cada gesto, cada detalhe daquele momento na memória para sempre. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Gabriel continuou com a voz embargada de emoção. Me mostrou que a felicidade está nas coisas simples, nos gestos carinhosos, na dedicação mútua. Você transformou esta casa num lar e transformou meu coração num lugar onde o amor pode crescer sem limites. Gabriel se ajoelhou diante de Helena e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul marinho. Quando abriu a caixa, Helena viu o anel mais lindo que já tinha visto na vida. Um solitário de diamante delicado, mas que brilhava de uma forma que parecia capturar toda a luz do entardecer. Helena Santos, mulher da minha vida, mãe do meu filho, dona do meu coração, Gabriel disse com a voz trêmula de emoção. Você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo, enfrentar todos os desafios da vida ao meu lado e me fazer o homem mais feliz do mundo? Helena estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas sua resposta saiu numa voz clara e cheia de amor. Sim, Gabriel, sim, eu aceito me casar com você. Eu te amo tanto que nem tenho palavras para explicar. Gabriel colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e quando se levantou para abraçá-la, Helena se jogou nos braços dele com uma alegria explosiva. Eles se beijaram longamente enquanto Dona Margarete e seu Eduardo aplaudiam da janela, e Carmen gritava de alegria da cozinha. Está vendo esse anel? Gabriel disse mostrando a mão de Helena. Ele pertenceu à minha bisavó, depois à minha avó, e minha mãe guardou durante todos esses anos, esperando o momento certo para entregá-lo. Ela disse que nunca viu uma mulher mais merecedora de usar o anel da família Montenegro do que você. Helena olhou para o anel através das lágrimas e se emocionou ainda mais ao saber que estava usando uma joia com tanta história e significado familiar. Gabriel, eu me sinto como se estivesse vivendo num sonho, ela disse encostando a testa na dele. Há alguns meses eu era apenas a empregada que te amava em silêncio e agora sou sua noiva. Estou esperando nosso filho e tenho uma família que me ama. Como tudo isso é possível? Gabriel sorriu e beijou a testa dela com uma ternura infinita. É possível porque o amor verdadeiro tem o poder de transformar qualquer realidade, ele respondeu.
E o nosso amor é tão verdadeiro que foi capaz de quebrar todas as barreiras, superar todos os obstáculos e criar um futuro que nem eu nem você imaginávamos que fosse possível. Eles ficaram ali abraçados até o sol se pôr completamente, fazendo planos para o casamento, conversando sobre como seria criar o filho deles naquele jardim cheio de amor, sonhando com todos os momentos felizes que ainda iam viver juntos. Quando finalmente entraram na casa, Dona Margarete tinha preparado um jantar especial para comemorar o noivado, e a família inteira brindou ao futuro dos noivos e ao netinho que estava chegando. Helena subiu para dormir naquela noite, sentindo que sua vida estava completa, que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo, e que o amor tinha vencido todas as dificuldades que tinham enfrentado. O casamento aconteceu numa manhã de sábado ensolarada, 6 semanas depois do pedido, quando Helena estava com 4 meses e meio de gravidez. A barriguinha já estava começando a aparecer, deixando-a ainda mais radiante e feminina. Gabriel tinha insistido que não queria uma cerimônia grande e pomposa, mas algo íntimo e significativo que representasse realmente o amor deles. A cerimônia foi realizada no próprio jardim da mansão Montenegro, no mesmo local onde Gabriel tinha pedido Helena em casamento. Dona Margarete tinha se encarregado de todos os preparativos com uma dedicação maternal, tratando Helena como a filha que nunca teve, escolhendo cada detalhe com carinho e bom gosto. Este vai ser o dia mais importante da nossa família, ela disse para Helena na manhã do casamento, e você merece que tudo seja perfeito. O vestido de Helena foi uma escolha emocionante e simbólica. Dona Margarete tinha oferecido o próprio vestido de noiva, que estava guardado há mais de 30 anos, mas Helena preferiu algo mais simples e adequado para uma cerimônia no jardim. Elas foram juntas escolher um vestido branco de seda, com corte império que disfarçava delicadamente a barriguinha, mangas de renda delicada e uma cauda discreta. Você está linda demais, Carmen disse com lágrimas nos olhos quando ajudou Helena a se vestir. O senhor Gabriel vai chorar quando te vir. Helena escolheu usar o colar de pérolas que Dona Margarete tinha lhe dado como presente de boas-vindas à família, e no cabelo uma tiara simples, com pequenas flores brancas, que Gabriel tinha mandado fazer especialmente para ela. O buquê foi feito com flores do próprio jardim da mansão, rosas brancas e cor-de-rosa, misturadas com as mesmas flores pequenas que Helena colocava na mesa do café de Gabriel todos os dias. A lista de convidados foi pequena, mas significativa. Além da família Montenegro, estavam presentes alguns amigos íntimos de Gabriel, os funcionários mais antigos da mansão que tinham acompanhado a história de amor dos dois, e Maria, a amiga que tinha indicado Helena para trabalhar na casa, e que chorou de emoção ao ver como a vida da amiga tinha se transformado. O padre que celebrou a cerimônia era um homem simples e carinhoso, que conhecia a família Montenegro há décadas e que ficou encantado com a história de Helena e Gabriel. Raramente vejo um amor tão genuíno e transformador, ele comentou com os noivos antes da cerimônia. Vocês são um exemplo de que o coração não reconhece diferenças sociais quando encontra sua alma gêmea. Quando chegou a hora de Helena entrar, seu Eduardo se ofereceu para acompanhá-la até o altar, já que ela não tinha pai para fazer essa função. Seria uma honra para mim, ele disse emocionado. Você já é minha filha do coração. Helena desceu as escadas da mansão dando o braço a seu Eduardo, com Dona Margarete arrumando a cauda do vestido. E quando apareceu no jardim, Gabriel realmente chorou. Ele estava esperando no altar improvisado, impecável num terno azul marinho, mas o que mais chamava a atenção era a expressão de pura felicidade no rosto dele. Meu Deus, como ela é linda! Ele murmurou para o padre, que sorriu ao ver a emoção genuína do noivo. Helena caminhava lentamente pelo caminho de pétalas, sorrindo através das lágrimas de felicidade, olhando só para Gabriel e sentindo que estava flutuando em direção ao futuro que sempre sonhou. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Gabriel e Helena tinham escrito os próprios votos, e quando chegou a hora de pronunciá-los, não havia um olho seco entre os convidados. Helena, Gabriel começou com a voz embargada, você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Prometo te amar, te respeitar, te proteger e te fazer feliz todos os dias da nossa vida. Prometo ser o melhor marido e pai que conseguir ser,
E prometo que nosso filho vai crescer vendo o quanto eu amo a mãe dele. Helena respondeu: Gabriel, você me deu uma família, um lar, um amor que eu só conhecia nos meus sonhos mais secretos. Prometo te amar com toda a intensidade do meu coração, cuidar de você e do nosso filho com toda a dedicação que tenho, e construir com você uma vida cheia de felicidade e gratidão. Quando o padre finalmente disse: vocês podem se beijar, Gabriel e Helena se beijaram com uma paixão e ternura que arrancou aplausos emocionados de todos os presentes. Eu te apresento o senhor e a senhora Montenegro, o padre anunciou sorrindo, e Helena sentiu uma emoção indescritível ao ouvir seu novo nome. A festa depois da cerimônia foi íntima e alegre, com um almoço delicioso preparado por Carmen e uma equipe especial contratada para a ocasião. Gabriel não largava da mão de Helena, apresentando-a para todos como minha esposa, com um orgulho que transparecia em cada palavra. Agora você é oficialmente da família, Dona Margarete disse abraçando Helena, e eu não poderia estar mais feliz. Helena dançou a valsa com Gabriel no jardim, sentindo o bebê se mexer suavemente na barriga, como se também estivesse comemorando a união da família. Era o dia mais feliz da sua vida, e ela sabia que era apenas o começo de uma história de amor que duraria para sempre. 5 meses depois do casamento, numa manhã quente de dezembro, Helena acordou sentindo as primeiras contrações. Gabriel estava ao lado dela na cama king size do quarto principal da mansão, que agora era deles, decorado com toques femininos que Helena tinha acrescentado com o gosto refinado que Dona Margarete a tinha ajudado a desenvolver. Gabriel? Helena o chamou suavemente. Acho que chegou a hora. Gabriel saltou da cama imediatamente, numa mistura de nervosismo e euforia que fez Helena rir, mesmo no meio da contração. Já, tem certeza? O médico disse que ainda faltavam alguns dias. Ele falou rapidamente enquanto pegava a mala que eles tinham preparado há semanas. Helena respirou fundo e sorriu. Nosso bebê está com pressa para conhecer o papai. A correria que se seguiu foi cômica e emocionante ao mesmo tempo. Gabriel gritou para toda a casa que Helena estava em trabalho de parto. Dona Margarete apareceu no quarto ainda de camisola, mas já dando instruções práticas, e seu Eduardo ligou para o médico enquanto chamava o motorista para levar o casal para o hospital. Durante o trajeto para o hospital, Gabriel segurou a mão de Helena o tempo todo, sussurrando palavras de carinho e encorajamento. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia a cada contração. Nosso bebê tem muita sorte de ter você como mãe. Helena sentia-se protegida e amada, mesmo no meio da dor e do nervosismo do parto. No hospital, Gabriel não saiu do lado dela nem por um segundo, segurando sua mão, secando seu suor, conversando com ela para distraí-la da dor. O médico, Dr. Henrique, que tinha acompanhado toda a gravidez, estava radiante ao ver o casal tão unido e apaixonado. Raramente vejo um pai tão presente e uma mãe tão serena, ele comentou com a enfermeira. Essa criança vai nascer numa família cheia de amor. Depois de 8 horas de trabalho de parto, às 4 da tarde, nasceu Sofia Montenegro Santos, pesando 3,5 quilos, com os olhos escuros do pai e os cabelos claros da mãe. Quando o médico colocou Sofia nos braços de Helena pela primeira vez, o mundo parou. Helena olhou para aquele rostinho perfeito, para os dedinhos minúsculos, para os olhos que a olhavam com uma curiosidade inocente e sentiu um amor tão profundo que nem sabia que existia. Ela é perfeita, Helena sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olha como ela é linda, Gabriel. Gabriel, que tinha chorado no momento do nascimento, estava admirando a filha com uma expressão de puro encantamento. Ela tem seus olhos, ele disse tocando suavemente o rostinho de Sofia, e vai ser teimosa como a mãe. Quando Helena passou Sofia para os braços de Gabriel, ele tremeu de emoção. Oi, princesa, ele sussurrou para a filha. Papai te ama muito, muito mesmo. Você é o presente mais lindo que mamãe podia me dar. Sofia pareceu reconhecer a voz do pai, porque parou de chorar e ficou olhando para ele com atenção, como se já soubesse que aquele homem grande e forte seria seu protetor para sempre. Dona Margarete e seu Eduardo chegaram ao hospital 2 horas depois, carregando flores, presentes e uma ansiedade de avós que fez todo mundo rir. Quando viram Sofia pela primeira vez, os dois se derreteram completamente. Ela é igualzinha ao Gabriel quando nasceu, Dona Margarete disse com os olhos brilhando. Mas tem a delicadeza da Helena.
Seu Eduardo não conseguia parar de sorrir, pedindo para segurar a neta e fazendo caretas engraçadas que faziam Sofia abrir os olhinhos com curiosidade. Vocês deram o presente mais precioso para nossa família, ele disse emocionado para Helena e Gabriel. Essa menina vai ser muito amada e muito protegida. Carmen também apareceu no hospital, trazendo um bolo pequeno que tinha feito para comemorar o nascimento, e chorou de emoção ao ver Helena com a filha nos braços. Minha menina virou mãe, ela disse abraçando Helena, e que mãe linda ela vai ser. Nos primeiros dias em casa, Gabriel se revelou um pai completamente apaixonado e dedicado. Ele acordava de madrugada para ajudar Helena nas mamadas. Trocava fraldas com uma delicadeza que surpreendia todo mundo e passava horas apenas olhando Sofia dormir. Eu nunca imaginei que podia amar alguém tanto assim, ele confessou para Helena numa dessas madrugadas. Ela é tão pequenininha, tão perfeita. Eu sinto uma necessidade física de proteger ela de tudo. Helena observava Gabriel com Sofia e sentia o coração transbordar de gratidão. Não apenas por ter a filha que sempre sonhou, mas por ver o homem que amava se transformando num pai tão carinhoso e presente. Você é um pai maravilhoso, ela disse beijando Gabriel enquanto ele ninava Sofia. Nossa filha tem muita sorte. A mansão Montenegro ganhou uma energia completamente nova com a chegada de Sofia. Os corredores que antes eram silenciosos agora ecoavam com choros de bebê, risadas e conversas em tom carinhoso. Dona Margarete vivia no quarto do casal, ajudando Helena com os cuidados do bebê e dando conselhos baseados na experiência de ter criado Gabriel. Aproveitem cada momento, ela dizia sempre, porque eles crescem muito rápido e cada fase é especial. A família Montenegro estava finalmente completa, e Helena sabia que sua vida tinha encontrado o propósito mais lindo que poderia imaginar: ser esposa de Gabriel e mãe de Sofia, construindo uma família baseada no amor verdadeiro que tinha transformado todos eles. 2 anos depois, Helena estava no jardim da mansão Montenegro, observando Gabriel ensinar Sofia a dar os primeiros passinhos entre as flores que ela mesma plantava com tanto carinho. A menina, agora com cabelos dourados e olhos brilhantes, ria alto toda vez que conseguia dar 2 passos antes de cair sentadinha na grama macia. Vem cá, princesa! Gabriel a encorajava com uma paciência infinita. Papai está aqui para te pegar. Helena sorria vendo aquela cena que representava tudo que sua vida tinha se tornado. Um lar cheio de amor, risadas e felicidade genuína. A transformação na vida de todos tinha sido completa e maravilhosa. Gabriel tinha encontrado no amor de Helena e na paternidade uma motivação nova para os negócios, expandindo a empresa com projetos sociais que ajudavam famílias em situação de vulnerabilidade, sempre lembrando da história de superação da própria esposa. O amor verdadeiro não apenas transforma quem ama, mas transforma o mundo ao redor, ele costumava dizer nas reuniões da empresa, inspirando outros empresários a seguirem o mesmo caminho. Helena tinha se tornado uma dona de casa realizada, mas também uma empresária, criando uma pequena floricultura que vendia arranjos para eventos, sempre com a assinatura delicada que aprendeu cuidando do jardim da mansão. Dona Margarete e seu Eduardo eram avós corujíssimos, e Sofia crescia cercada de todo o amor e proteção que uma criança podia ter. Naquela tarde de sábado, enquanto observava sua família perfeita brincando no jardim onde tudo começou, Helena refletiu sobre como o amor verdadeiro tinha o poder de transformar destinos. Ela tinha começado como uma órfã sem perspectivas, trabalhando como empregada para sobreviver, e se tornara a esposa amada de um homem maravilhoso e mãe de uma criança linda. Mas mais que isso, tinha ajudado Gabriel a descobrir que a felicidade não estava nos negócios ou nas convenções sociais, mas no amor, na família, na capacidade de construir algo bonito e duradouro com quem realmente importa. E vocês, queridos ouvintes, lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não conhece barreiras, não escolhe por origem social ou situação financeira. Quando 2 corações se encontram de verdade, como aconteceu com Helena e Gabriel, nada no mundo consegue impedir que a felicidade floresça. Às vezes, a pessoa que vai transformar nossa vida está mais perto do que imaginamos, cuidando de nós sem que percebamos, amando em silêncio até que estejamos prontos para enxergar. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para me incentivar.
Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias e me conte nos comentários. Vocês acreditam que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito? Compartilhem esta história com quem vocês amam, porque histórias de amor verdadeiro merecem ser espalhadas pelo mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, felicidade e histórias bonitas para contar. Até a próxima.